Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito de Deus. Seja bem-vindo. 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 Quero cumprimentar a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Alegria, meu coração está feliz, minha alma está transbordante e meu espírito está saltando como bezerro solto nas estribarias. Quero ser grato a Deus por mais esta oportunidade de estar ministrando mais um ano. Como oficial, esse é o segundo, porém tive a oportunidade para uma palavra de 35 minutos no 2012. Então esse é o terceiro ano, contando em geral, é o terceiro ano de Gideões. Eu quero ser grato a Deus por mais esse ano. Quero louvar a Deus pela vida de todos. Quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus pela vida da minha esposa, a mulher da minha vida. Quero pedir minha esposa que se coloque em pé, para que ela seja vista também na filmagem, porque ela merece. É quem tem sofrido comigo, quem tem lutado junto comigo, e é mais do que justo a gente desfrutar dos despojos da batalha. Aqui está minha esposa. Minha esposa também é pregadora, é pastora, mulher de Deus, tem me ajudado muito. Aqui está o nosso filho, Gabriel, é minha bênção, e eu sou grato a Deus pela minha família. Deus abençoe minha esposa. Quero dizer, ela já sabe, mas eu quero dizer publicamente: eu te amo, filho. Deus te abençoe. Quero ser grato a Deus pela vida dos meus amigos, dos companheiros que têm me apoiado. Tenho conquistado muitos amigos, muitos amigos. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores que estão aqui me dando esse apoio. Pastor Wagner Lisboa, meu amigo, Deus te abençoe. Pastor Wesley, meu grande amigo, Pastor Wesley, muito obrigado, pastor, por tudo. Pastor Alexandre Bernardino, Deus te abençoe, meu amigo. É um prazer estar te revendo. Pastor Alex Gonçalves. Pastor Alex é um grande amigo, grande companheiro, é irmãozão, um dos grandes pregadores desse país. Vai estar pregando aqui à noite. Eu vou estar aqui também com ele, dando apoio. Pastor Alex, Deus te abençoe. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Bruno Hassan. Não sei se já chegou. Ok, pastor Bruno, meu grande amigo, vai estar pregando à tarde lá no pavilhão. Vou estar lá contigo, pastor Bruno. Vamos estar lá. Louvar a Deus pela vida do pastor Trovão. Chegou? Júnior Trovão, grande amigo meu também. Eu quero ser grato a Deus pela sua vida. Os demais pastores que estão ocupando este púlpito, o difícil prossegue é isso, irmãos. Quando você olha para trás, você vê a cara de alguém, aí você se lembra. Você olha e só vê tudo escuro, né? Mas Deus abençoe a todos os pastores. Quero ser grato a Deus pela vida do meu grande amigo, pastor Ricardo Ítalo. Está por aqui? Ele me disse que está chegando daqui a pouco. Pastor Ítalo é uma pessoa que Deus tem usado para abençoar meu ministério. Foi um canal de Deus, um portão de Deus para a minha vida. Eu sou grato a Deus pela sua vida também. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Marcos Aurélio. Pastor Marco Aurélio foi um canal para que eu estivesse aqui desde 2012. Pastor Ítalo me apresentou para ele, e ele me apresentou ao pastor Cisino, e aqui estamos. Então eu quero ser grato a Deus pela vida do meu amigo, pastor Marco Aurélio. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Os pastores, os demais pastores, Deus abençoe a todos. Cantores que estão nos acompanhando, cantor Miqueias Quebra Tudo, Deus te abençoe, meu filho. Deus abençoe o cantor Marcos de Oliveira, meu amigo,
Que as bênçãos dos céus estejam sendo derramadas sobre a sua vida. Cantora Cristina Oliveira, seja abençoada nesta manhã também. Cantora Liciane Duarte, Deus te abençoe. Enfim, todos os cantores que estão ocupando este púlpito ou este plenário. Quero louvar a Deus pela vida do vice-presidente dos Gideões Missionários da Última Hora, pastor Reuel Bernardino. Pastor Reuel profetizou para mim em 2012. Ele disse: Deus vai realizar o seu sonho de pregar nos Gideões, e está se cumprindo. Sou grato a Deus pela vida do pastor Reuel, e quero finalmente louvar a Deus e ser grato a Deus pela vida do nosso patriarca, o pai das missões, pastor Cisino Bernardino. Pastor Cisino tem sido um pai para mim, um conselheiro, um amigo. Ele já tem comprado briga por minha causa, e eu sou grato a Deus pela sua vida, pastor Cisino. Só Deus pode recompensar o que o Senhor tem feito pelo meu ministério. Deus abençoe o Senhor, lhe conserve vivo por muitos e muitos anos. Precisamos do Senhor, precisamos do Senhor. Deus abençoe sua esposa, missionária Elba Bernardino. Missionária Elba é uma das mulheres mais usadas que eu conheço nesse Brasil. Eu já presenciei Deus usar ela com revelações profundas dos detalhes. Eu quero ser grato a Deus pela vida desta grande mulher de Deus. Para mim estar aqui, houve uma grande contribuição dela. Ela torceu muito para mim que eu estivesse aqui. E eu quero ser grato a Deus pela sua vida, minha pastora, missionária Elba Bernardino. Deus abençoe este casal, como toda a família Bernardino. Moisés Bernardino, Deus te abençoe. Queridos, quem sente a presença de Deus essa noite, nessa manhã? Quando eu assumi o microfone, o pastor Cisino começou a falar línguas estranhas, e Deus me deu a interpretação das línguas, e ele falou comigo o que ia acontecer nesse exato momento. Deus me disse: antes de você pregar, ore, porque eu vou começar a fazer milagres. Então, antes de pregar, deixa eu fazer uma pequena oração. As pessoas quem falou assim é Deus. Por favor, querido pastor Ângelo, fique em pé. Rema auesereva cantorema racia. Grande pregador do evangelho. Mas quando o senhor falou é Deus, não sabia quem era. Grande pregador do evangelho, um dos maiores pregadores desse país. E quando você disse é Deus, mesmo sem saber quem era, o Senhor me disse: diga a ele que eu estou colocando sobre a cabeça dele uma unção diferenciada nesta manhã. Eu via caminhos sendo aplanados, portas sendo abertas, países se preparando para receber o impactar da presença de Deus que virá por intermédio do teu ministério. Hoje Deus te entregará um presente, algo novo para a tua vida ministerial. Seja abençoado em nome de Jesus. As pessoas que estão sentindo dores nesse exato momento, dor na cabeça, dor no corpo, no braço, na perna, na garganta, enfim, você aperta em algum lugar, está doendo em algum lugar do seu corpo. Só quem sente dores neste exato momento, levante a sua mão direita bem alto e segure a mão lá em cima. Segure a mão lá em cima. A oração é curta, é rápida. Deus opera de forma rápida. Pai, quem está orando é teu servo Adão Santos. Aproveitando o momento para saber se tu está comigo mesmo ou não, eu quero uma prova. Se tu estás comigo nesta manhã, cura essas pessoas agora. Arranca as dores. Dores! Sai! Em nome de Jesus. Amém. Baixa a mão. Baixa a mão. Pessoas que têm hérnias. Tem uma hérnia no seu umbigo, na virilha, enfim, uma hérnia no seu corpo. Hérnia. Levanta a mão e segura a mão lá em cima. Pessoas que têm caroços pelo corpo. Caroço no braço, na mão, na perna. Caroço na barriga, nas costas. Caroço na cabeça, caroço na garganta. Enfim, caroços. Levanta a mão também e segura a mão lá em cima. Mulheres que têm caroços no seio. Quando você apalpa, tu sente o caroço, o nó do tumor. Levanta a mão também e segura a mão lá em cima. Tem alguém? Tem alguém? Ok. Segura a mão lá em cima. Este caroço ele vai simplesmente sumir agora.
essa hérnia vai desaparecer, sumir. Não, eu estou dizendo que ela vai sumir. Quem crê nisso? Ainda bem. Se você não crê, não tem problema. Eu estou dizendo que ela vai sumir porque vai. E se não sumir, Deus não está falando pela minha boca. Segura a mão lá em cima. Depois da oração, tu vai passar a mão e vai procurar o caroço, procurar a hérnia, procurar o tumor. E não vai encontrar mais. Pai, quem está orando é teu servo. Tu sabe o preço que eu paguei para estar aqui. Eu quero mais uma vez, Pai, que o Senhor faça milagres. Hérnias, eu falo contigo. Caroços, nódulos, tumores, sai, desapareça, some, em nome de Jesus. Baixa a mão. Eu faço mais uma oração para começar a pregar agora. Pessoas que têm uma das pernas mais curta do que a outra. Uma das tuas pernas é um pouquinho mais curta do que a outra. Quando tu caminha, tu sente uma das pernas um pouquinho mais curta do que a outra. O osso é mais curto. Se tem alguém assim, se tem, levante a mão e segura a mão lá em cima. Pessoas que têm uma perna mais curta, alguns centímetros mais curta do que a outra. Se tem, levanta a mão e segura a mão lá em cima. Tem alguém? Mais ou menos quantas? Segura a mão lá em cima. Eu quero que essas pessoas, só vocês que estão com a mão levantada, fiquem em pé e coloquem a mão na perna que é mais curta. Põe a mão em cima da perna que é mais curta, por favor. Por favor. Jesus, ele vai pegar na perna que é mais curta e vai puxar. O osso vai crescer agora. A perna ela vai esticar, tu vai sentir alguém puxando a tua perna. E depois da oração tu vai pisar firme no chão e vai ver se a perna está do tamanho da outra. Vai ver que a perna igualou com a outra, o osso vai crescer. Isso eu vejo acontecer quase todos os dias. Segura a mão na perna. Pai, em nome de Jesus, quem ora aqui é teu servo Adão Santos. Eu quero a confirmação que o teu Espírito já está nesse lugar, para que eu comece a pregar, Senhor. Eu oro pelo osso da perna que é mais curta. Assim diz o Deus que fez o osso. Perna, cresça, 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 cresça. Já tem pessoas sentindo a perna crescer. Já tem pessoas sentindo a perna sendo puxada. A perna está esticando, está crescendo. Receba o milagre agora em nome de Jesus. Toda a igreja levante as duas mãos e glorifique o nome do Senhor. Olhe para cá. Para começar a pregar, deixa eu ver se Jesus já está nesse lugar. As pessoas que estavam sentindo dores, fiz a primeira oração por quem tinha dores, lembra? Só quem tinha dores, procura a dor agora. Se era na cabeça, no corpo, onde era a dor? Aperta a mão aí, procura a dor. Só quem tinha dores, procura a dor. Vê se a dor ainda está aí ou se ela sumiu. Se sumiu, é sinal que Jesus ainda faz milagre nos Gideões. Estão dizendo por aí que milagre é só lá não sei da onde, na televisão, e que aqui nos Gideões não tem mais isso. E nós vamos provar que Jesus ainda faz milagre nos Gideões. Só quem tinha dores e procurou agora e não está sentindo mais a dor, porque está curado. Só quem está curado, levanta a mão bem alto e segura a mão lá em cima. Sumiu de muita gente. Baixa a mão. Eu fiz a outra oração por quem tinha hérnias. Eu quero que você procure a hérnia agora. Vê se a hérnia ainda está aí ou se sumiu. Quem tinha caroços, procura o caroço agora. Apalpe aí com a mão, procure. No corpo, na cabeça. As mulheres que tinham caroços no seio, enfia a mão por baixo da blusa, irmã. Apalpe o seio, procura o caroço. Procura o nódulo, procura o tumor. Vê se está aí ou se sumiu, procure. Com calma, pode procurar. Encontrou mais não? E nem vai encontrar, Jesus arrancou, sumiu. Pode procurar. Quem procurou os caroços, as hérnias, os tumores, os nódulos e não encontrou mais, porque está curado, levanta a mão bem alto e segura a mão lá em cima. Quem está curado? Mais ou menos quantas pessoas por alto? Umas 40 pessoas ou mais. No púlpito também. Se eu fosse colher o testemunho aqui, pastor Cisino, eu ia levar aqui umas 2 horas, né, só colhendo testemunho, o povo contando o que aconteceu. A hérnia subiu não sei da onde, o caroço subiu não sei da onde. Não vou fazer isso porque eu quero pregar, ok? Baixa a mão. Eu fiz mais uma oração por quem tinha uma perna mais curta do que a outra. Eu quero que você pise firme no chão agora e veja como é que está a sua perna. Vê se está do tamanho da outra. Vê se a perna esticou, está igual a outra. Só quem tinha uma perna mais curta e percebeu que a perna cresceu, já fez o teste, a perna está do tamanho da outra.
Só quem recebeu esse milagre agora, levante a mão bem alto e segura a mão lá em cima. Quantas pessoas? 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pessoas. A perna era mais curta. 11. A perna era mais 12. A perna era mais curta do que a outra e a perna acabou de crescer agora. O osso cresceu, o osso esticou. Jesus está fazendo o milagre dos Gideões. Era mandou levar e cantarai. O enjonere blava sonderei. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Os Gideões mudam a história de qualquer pessoa, irmãos. Se você soubesse o que tem acontecido comigo depois dos Gideões, eu estou espantado, estou assustado. Eu olho para mim mesmo, Jesus, só um pedaço de barro, um cego, velho, analfabeto, sem teologia, sem nada. Tome seu assento. Todos tomem assento. E o Senhor faz essas coisas. Isso me faz ficar mais apaixonado por Jesus. A agenda lotou, irmãos. Mais de 100 convites por dia eu recebo. Mais de 100 ligações por dia. Dá para encher a agenda de qualquer pregador durante o ano inteiro. Isso me espanta. Chego nos aeroportos, as pessoas me reconhecem. Achou o pregador dos Gideões, o cego, sim. Esse dia eu fui fazer o check-in. O rapaz saiu lá de trás do balcão e disse assim: por favor, pessoal, me dê licença, eu quero tirar uma foto com esse moço. Ele pregou nos Gideões. Isso me espanta. Agora, um dos problemas que eu estou enfrentando, irmãos, é porque ano passado eu falei sobre ciência. Não sei quem viu a mensagem pela internet. Falei sobre ciência, um monte de coisa. E as pessoas agora, aonde eu vou, querem que eu fale de ciência. Eu fico, não, gente, eu não sou cientista. Eu sou pregador do Evangelho. Eu vim para pregar a Bíblia. Vim para pregar o Evangelho. Eu falei aquele negócio. E uma coisa que pegou no Brasil, onde eu chego, as pessoas me procuram, vêm falar comigo, diz: pastor, não sei, só sei que sei. E aquilo pegou. Esses dias, irmãos, fui pregar numa igreja. Quando terminou o culto, chegou um irmão, veio falar comigo na hora das fotos. Ele disse: pastor, eu estou estudando química na faculdade. E eu queria falar com o senhor um pouquinho sobre química. E eu falei: não, meu filho, vamos falar da Bíblia, que é melhor. Só que na verdade, irmão, eu não sabia nada sobre química. Nada. Mas eu não queria falar para ele que eu não sabia. Ele disse: não, porque eu vi o vídeo, o senhor disse que sabia tudo. E eu queria falar de química com o senhor. Eu falei: não, filho, eu estou cansado. Vamos falar da Bíblia se o senhor quiser, mas química não. E eu não sabia mesmo, mas não falei para ele. E ele disse: não, pastor, eu quero falar sobre química. E começou a me apertar ali. E eu falei: Jesus, e agora? O Leandro vendendo DVD ali, eu não tinha como chamar o Leandro. E aí eu falei: Jesus, e agora? O senhor disse: meu filho, faz algumas perguntas de química para ele e ele vai te deixar em paz. Eu falei: Jesus, mas o senhor não me ensinou nada de química, como é que eu vou perguntar para ele o que eu não sei? Aí Jesus disse: eu vou colocar na tua mente o que eu colocar, tu pergunte para ele. Aí ele começou a colocar um nome estranho. Eu fui perguntando, eu falei: tu sabe quem foi Anthony Lavoisier? Aí ele: o quê? Não. Eu pensei: nem eu também, ainda bem que tu não sabe. Eu perguntei a ele: tu sabe quem foi Augusto Kekulé? Não. Sabe quem foi Dmitri Mendeleev? Qual a sua relação com o 100º elemento químico? Não. Sabe quem foi Henry Moseley? Também não. Sabe qual o tamanho do raio de um ânion, o raio de um cátion, o raio de um íon? Também não. Sabe quais são os elementos que possuem maleabilidade, ductibilidade, os metais e ametais? Também não. Sabe como se organizam os elementos químicos dentro de seus grupos através de suas ordens crescentes dos números atômicos na tabela periódica? Também não. Falei: filho, vai estudar, depois a gente conversa. Ele saiu, pastor Alex. Rapaz, pastor, o senhor sabe mesmo? Aí quando ele saiu, eu falei: Jesus, onde foi que eu aprendi isso, Jesus? E eu queria lembrar, irmão, onde eu aprendi, de onde eu vi, com quem, não lembrei, sinceramente não lembrei. De repente, irmão, tem coisa assim que nem eu sei como é que eu sei. De repente descubro que sei. Como sei, não sei, só sei que sei.
Eu fui agora mês passado, fui pregar numa igreja, terminei, fui lá para tirar foto com o pessoal, cansado, preguei 2 horas de mensagem, estava arrebentado, um calorão, quase não consegui nem ficar mais em pé, quase desmaiando de cansaço. Aí quando eu chego para tirar foto, chega um jovem, falou: pastor, dá para o senhor falar um pouquinho sobre anatomia, neuroanatomia? Não, agora imagine, tu tá cansado, arrebentado, falou 2 horas, o cara quer que você fale sobre anatomia, neuroanatomia. Eu falei: não, meu filho, aí não. Aí o Leandro estava passando, eu falei: Leandro, me pega aqui, me leva para o carro, vamos embora, meu filho. E o Leandro me puxou e saímos pelo meio da multidão, e de repente eu senti aquela mão me puxando pela camisa: pastor, fala um pouquinho sobre neuroanatomia, pastor. E eu falei: meu filho, não. E o Leandro, corre, Leandro, e pediu o rapaz que estava dirigindo o carro: abre a porta, deixa eu entrar logo. E já fui entrando no carro, e ele agarrou no meu braço: pastor, fala só um pouquinho sobre neuroanatomia, pastor. E eu puxei o braço: pastor. Aí eu comecei, falei: tato, olfato, paladar, visão, audição, crânio, telencéfalo, hemisfério direito, hemisfério esquerdo, 4 lobos principais em cada um deles, diencéfalo, sistema límbico, hipotálamo, amígdalas, tronco encefálico, mesencéfalo, ponte, bulbo, cerebelo, vértebras cervical, toráx, lombaco, sacrais, coxídea, H medular, medula espinhal, gânglio, neurônio sensitivo, neurônios motor, funículo, fascículo, radícula, sistema nervoso visceral, sistema nervoso periférico, sistema nervoso central, sistema nervoso somático, meninge, duramata, piamata, aracnoide, líquina subaracnoide. O resto só Deus sabe, meu filho. Tá, bati a porta, foi embora. Porque Jesus amado, irmão, abra sua Bíblia, eu vou pregar. Abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 7. A cadeira que eu estava assentado, na terceira fileira, Leandro, na terceira fileira. Agora olhe para a cadeira que eu estava sentado e veja gente com ela na terceira fileira. Porém não é a pessoa que está na sequência dela, na terceira fileira. É a primeira pessoa, no caso daqui para lá, do meu lado esquerdo. A primeira pessoa, do lado esquerdo. Vê se identifica para mim. Conseguiu? Ok. Coloque a mão na cabeça desta pessoa. Já colocou? No hemisfério esquerdo do teu cérebro. O hemisfério esquerdo, ele controla o lado direito. No hemisfério esquerdo, Deus me mostra uma pequena mancha. E isto é para comprometer todo o teu lado direito, para paralisar. Deus me mostra uma cadeira de rodas à tua espera. Mas como Ele é Deus que tem um projeto lindo, e o projeto está em andamento na tua vida, Ele toca nesta manhã do lado esquerdo do teu cérebro, está arrancando esta pequena mancha e está fazendo o milagre que tu precisa. Recebe a cura! Oh Deus maravilhoso, o Senhor que falou assim agora. Por favor, levante a mão. Quem foi? Tenta identificar para mim, Leandro. O Senhor diz: oh Deus maravilhoso, agora. Quem é? Já está de pé. Eu quero que uma pessoa chegue perto dele, alguém, e coloque a mão no coração dele. Já colocou? Ok. Pequenas veias que estão na via pulmonar, a via que joga o sangue do coração para os pulmões. Pequenas veias estão entupidas. Por isso algumas vezes teu coração acelera, começa a bater forte e vem falta de ar. O Senhor Deus está dizendo: a tampa da sepultura estava aberta para ele. Porém existe um projeto em andamento na tua vida. Há um chamado muito forte contigo na terra dos viventes. E eu vejo fronteiras sendo cruzadas pelos teus pés. Por causa desse projeto, Deus está fechando a sepultura esta manhã. Está tocando no teu coração e fazendo o milagre que tu precisa. Recebe a cura agora. Segundas Coríntios capítulo 4, versículo de número 7. Procure na sua Bíblia. Segundas Coríntios capítulo 4, versículo de número 7. Quem encontrou, diga amém. Ok.
Quero pedir meu amigo pastor Alex para estar lendo esta passagem bíblica com toda a igreja. Por favor, meu amigo pastor Alex. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Diga assim comigo. Diga assim comigo. Pedras preciosas em vasos de barro. Diga mais uma vez. Pedras preciosas em vasos de barro. Abra sua Bíblia, Ezequiel 28, versículo 13, para nós começarmos a pregar. Ezequiel capítulo 28, verso de número 13. Deus colocou esta revelação no meu coração. E se eu conseguir transmitir do jeito que Deus ministrou, vai ser uma bênção. Ezequiel capítulo 28, versículo de número 13. Você vai perceber que aí existem algumas pedras preciosas. Eu quero que você se esqueça do ouro do final. O ouro não vai entrar como pedras que estavam no corpo daquele ser. Era apenas os engartes, os engartes. Esqueça o ouro. Vamos ver quantas pedras preciosas existem neste versículo. Ezequiel 28, versículo 13. Quem encontrou, diga amém. Nós vamos ler numa voz uníssona, em alto e bom som. Vou contar até 3, nós vamos ler e nós vamos contar quantas pedras tem aí. Vamos lá? 1, 2, 3. Estavas... Era a tua cobertura. Primeira pedra, sardônica. Segunda pedra, topázio. Terceira pedra, diamante. Quarta pedra, turquesa. Quinta pedra, ônix. Sexta pedra, jaspe. Sétima pedra, safiras. Oitava pedra, carbúnculo. Nona pedra, 9 pedras. Diga assim, 9 pedras. Diga 9 pedras preciosas. Tome seu assento, fique à vontade. A glória de Deus está sendo espergida neste lugar. O arraial dos santos mais uma vez se purifica. Somente os espirituais já podem constatar a expressão máxima da unção que está nos envolvendo nesta manhã. Eu sinto cheiro de rosas, cheiro de mirra, o óleo que desce pela barba de Arão, unguento precioso, está sendo derramado sobre as nossas cabeças. Quem está sentindo a sua presença, levante as mãos e comece a glorificar a Jesus. Meus amados, trago então esta mensagem subordinada ao tema pedras preciosas em vaso de barro. Quero começar a nossa mensagem pelo começo. Gênesis 1 e 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando a Bíblia fala do princípio, está nos dando a entender que houve um princípio, houve um início, houve um começo. Este começo da história, a ciência vai chamar de Big Bang, explosão. A ciência explica, dizendo que do meio do nada, apenas um átomo de hidrogênio, ele explode. E quando ele explode, nuvens carregadas de gases e poeira são comprimidas, exprimidas, e os gases se fundem. E então começa a produzir gravidade e calor. E aquela nuvem inócua acende, nasce a primeira estrela. Essa estrela, o restante de poeira e gases que sobram, forma outras estrelas. Já temos 2. E no meio das 2 se forma um buraco negro, que engole uma das estrelas e libera uma energia chamada explosão de raios gama. E esta explosão produz inúmeras estrelas. Aí começam sistemas planetários, planetas, galáxias, asteroides, cometas. Temos o universo. Esta é a explicação científica para a criação e para o começo do universo. Bem, vamos dizer que a ciência esteja com a razão. Mesmo assim, houve alguém para poder quebrar o átomo de hidrogênio. Precisou de alguém lá no início, antes do princípio, para quebrar esse átomo. O átomo não se quebra só, alguém tem que quebrar. E quem é esse alguém, ciência, que quebrou este primeiro átomo? A ciência não tem resposta, não sabe o nome dele. Então pergunto para a Bíblia. Quem é a Bíblia?
Qual o nome dele? E a Bíblia me diz: o nome dele é Yahvé, o nome dele é Elohim, o nome dele é Adonai, ele é o El Shaddai, ele é o Elion, ele é o eterno, ele é o grande, ele é o forte, ele é o poderoso, ele é o majestoso, ele é o honroso, ele é o inabalável, ele é o inigualável, ele é o inexpressável, ele é o inconfundível, ele é o indescritível, ele é o inamovível, ele é o indizível, ele é o inerrante, ele é o altaneiro, ele é o justo, ele é o perfeito, ele é o que lidera, ele é o que reina, ele é o que governa, ele é o que tem, ele é o que pode, ele é o que dá, ele é o que sabe, ele é o que levanta, ele é o que protege, ele é o que abençoa, ele é o que batiza, ele é o que restaura, ele é o que salva, ele é o que purifica, ele é o que dignifica, ele é o que santifica, ele é o que justifica, ele é o que orienta, ele é o que sustenta, ele é o que direciona, ele é o que conduz, ele é o que levanta, ele é o que tem, ele é o que dá, ele é o que sabe, ele é o que fala, ele é o detentor de todo o poder, ele é o guardião das pedras preciosas, ele é o regador do canteiro eterno, ele é o emanador do perfume excelente, ele é o exalador do perfume glorioso, ele é o arquiteto da eternidade, ele é o regulador do universo, ele é o criador dos céus e da terra, ele é o digno de ser adorado, de ser cultuado, de ser celebrado, de ser aplaudido, de ser declarado, de ser reconhecido. Então levante a mão e adore a ele, cultue a ele, louve a ele, celebre a ele, declare a ele, sinta a ele, tenha a ele, veja a ele, ande com ele, você é dele. Levante a mão e dá glória para ele. Deixa o cego pregar. Céus, e junto com os céus ele cria todo o exército angelical, todas as milícias e miríades de anjos. Deus cria um número enorme, incontável, não sei se milhões ou bilhões ou trilhões, ou quem sabe quintilhões, seguido por 18 zeros, ou talvez até mais, um número infinito, certo? Que ele cria os anjos. Quando ele cria os anjos, ele chama uma multidão de você, venham para cá. Chama uma multidão e forma um grupo, e chama esse grupo de mensageiros. A palavra mensageiro é angelos no latim, angelos no grego, e malaachim no hebraico, malak. Deus cria este grupo. Deus chama um outro, um forte, robusto, bíceps, tríceps bem malhado, peitoral definido, e diz: você será um arcanjo, seu nome será Miguel. A palavra arcanjo quer dizer arquianjo, maioral sobre os anjos, superintendente do céu. Miguel, quem é como o Senhor? É uma pergunta. Esse é Miguel. Você será um anjo de guerra e de batalha, fique aqui. Aí Deus chama outros anjos, você e você, 24 anjos, cabelo branco, barba branca. Deus diz: vocês serão chamados de anciãos. Agora veja uma coisa, irmão. Tem pessoas que pensam que esse negócio de adoração, de glorificação, de pular, de reteté, de sapatear, é coisa da juventude da atualidade, que tem força e vigor. Crente mais velho não pode fazer isso, crente mais antigo. Então olhe para a Bíblia e veja anjos velhinhos, cabelinho branco, barba branca, dando um show de adoração no céu. A Bíblia diz que ele se assenta sobre 24 tronos, e eles tiram a coroa e se levanta e bota a coroa no chão e aponta para aquele que está no trono, dizendo assim: ó, digno é ele de ser adorado. Pega a coroa, coloca na cabeça, passa um minuto, tira a coroa, coloca no chão. Digno é ele de ser venerado. Pega a coroa, bota na cabeça, tira a coroa, bota no chão outra vez. Digno é ele de ser cultuado. Se eu fosse você, eu entrava no meio dos anciãos agora e começava a adorar também do jeito que você sabe. Deus começa a escolher outros anjos, de você e você.
aparência de leão, de touro, de um homem e de uma águia. Vem os 4 para cá. Vocês serão animais, chamados de seres viventes. São 4 os primeiros ministros de Deus, que se assentam sobre as primeiras arcadas celestiais da eternidade. Os 4 estão lá dizendo assim, ó: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aí Deus diz assim: alguém precisa adorar para poder para poder fazer igual você, mas de uma forma diferente. Aí Deus chama mais um grupo de anjos. Vocês todos aqui, venham para cá. Aí Deus chama anjos que tinham a mesma aparência. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Deus diz: vocês serão chamados de serafins. A palavra, o título serafim, significa aqueles que ardem como fogo, que ardem em brasa. Deus diz: vocês voarão ao redor do meu trono e vão me adorar igual os 4 seres viventes, dizendo santo, santo, santo também. Só que os serafins, quando ouviram isso, dizem: não, nós vamos fazer bem melhor. Os 4 seres viventes, eles adoram assim, compassadamente, pausadamente: santo, 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 santo. Mas os serafins, a adoração é mais intensa, é mais veloz, é mais rápida, é com mais fervor. A adoração dos serafins é mais ou menos assim, ó: santo, 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 santo. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra, toda Santa Catarina, toda Camboriú está cheia da sua glória. Deus olha para o restante dos anjos e diz: todos vocês que sobraram, venham para cá. Vem a multidão. Aí Deus diz: vocês serão chamados de querubins. A palavra querubim tem raiz numa palavra hebraica, querube, que significa protetores, querubins. Aí Deus olha para o meio da multidão dos querubins e vê um no meio e destacou. Diz: você aí do meio aí, ó, fui com a sua cara, dê um passo à frente. E aquele do meio deu um passo à frente, um querubim. Aí Deus pegou o vaso de azeite do céu e derramou na cabeça dele e diz: a partir de agora tu és um querubim ungido. Eu estou te ungindo. E esse querubim ungido ficou feliz. Deus diz: eu quero dar um presente para você. Aí Deus pegou um dom perfeito e colocou na garganta deste querubim o dom do cântico, o dom do louvor. E este querubim começa a cantar. Não, mas eu não estou falando de cantar, irmãos, que igual os cantores do Brasil cantam, não. Eu estou falando de cantar mesmo. Sabe que atingir um sextavado, um oitavado com facilidade? Cantar. Esse querubim deixaria Luciano Pavarotti, Frank Sinatra no chinelo. Alguém que cantava, e quando cantava Deus ficava feliz. Aí Deus disse assim: vou te dar mais um presente. Eu agora construo um planeta, eu construo uma terra. Aí Deus faz a terra e dá a chave na mão desse querubim e disse: você vai morar lá na terra. Quando esse querubim vem para a terra, aí Deus dá para ele mais alguns presentes. Deus pega pedras preciosas e Deus coloca no corpo deste querubim. Deus aprega no corpo dele. Deus coloca o sardônico, Deus coloca o topázio, Deus coloca o diamante, Deus coloca a turquesa, Deus coloca o ônix, Deus coloca o jaspe, Deus coloca o berilo, safira, Deus coloca o carbúnculo e Deus coloca a esmeralda. Deus põe 9 pedras preciosas no corpo dele. Eu disse 9 pedras preciosas no corpo deste querubim. Aí ele anda na terra e quando ele caminha, as pedras reluzem, as pedras cintilam, as pedras fulguram, as pedras brilham e resplandecem. Quem olhava para ele dizia assim: eita, ser resplandecente. Olha, um ser reluzente, ser resplandecente. Daí vem o nome Lúcifer, aquele que é portador da luz, o resplandecente. Lúcifer era este querubim. Lúcifer está morando na terra. Eu provo que ele morava na terra como? Porque um certo dia ele está olhando para as águas límpidas de um rio na terra, que ainda não tinha sido poluída pelos homens, e ele viu sua imagem, o reflexo do seu rosto. Quando ele olha, ele se apaixona por aquilo que vê e torna amante de si mesmo. E ele viu a sua beleza e diz: eu sou bonito, eu sou belo, eu tenho resplandecência, eu tenho que subir ao céu e me assentar da banda do norte, região setentrional, edificar o meu trono e você semelhante ao Altíssimo. Opa, se ele vai subir ao céu, então ele está embaixo, ele não está no céu. Subirei ao céu, dizia ele. Por que que ele quis subir ao céu? Por que que ele quis isso? Porque ele olha e ele vê alguém assentado no trono da região do norte. Sabe que era esse alguém? Jesus. Quando ele olha para Jesus, diz: eu quero a semelhança de Deus. Jesus e o Pai são um. Quem vê um vê o outro, são semelhantes. Então ele queria a posição que é de Cristo.
Quando ele olha para Jesus, pastor Ângelo Galvão, quando ele olha para Jesus, ele vê uma coisa. Ele vê que Jesus também tinha pedras preciosas. Ele olhou para si mesmo e viu que ele tinha, mas tinha menos. Ele tinha 9 pedras preciosas. Fala da hierarquia angelical. É um grau máximo que um anjo pode chegar dentro da hierarquia. Tem anjo que tem uma, tem anjo que tem 2, tem anjo que tem 5, mas ele chegou ao grau máximo. Ele tinha 9 pedras preciosas. Estava bom, mas ele olhou para Jesus. Jesus tinha pedras também. A Bíblia diz em Êxodo 28 que o sacerdote, o sumo sacerdote na terra, ele tem 12 pedras preciosas. 12. A Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Se ele também é sacerdote e as coisas da terra são fotocópia das coisas que estão do céu, então significa que lá no céu Jesus também tem pedras, e tem 12 pedras preciosas estão no corpo de Jesus. 12 pedras preciosas estão no corpo do Mashiach, do Cristo. Quando Lúcifer olha para isso, Lúcifer diz: ele tem 12 e eu tenho apenas 9. Então ele tem 3 pedras a mais do que eu. Ele tem 3 que eu não tenho. Eu quero as 3 pedras que me faltam. E sabe que 3 pedras eram essas? Primeira pedra era chamada de onisciência. Segunda pedra é chamada de onipotência. Terceira pedra é chamada de onipresença. Isto faz de Jesus um ser divino. Lúcifer disse: eu quero estas pedras. E ele subiu para arrancar as pedras. Mas quando ele chega na porta do céu com a cana de açúcar, Deus já está com a rapadura pronta, meu filho. Deus já estava preparado. Quando ele tenta entrar, Deus agarra no colarinho dele e sacode ele na parede. Aí Deus diz: eu vou tomar aquilo que eu te dei. Deus toma a chave da terra e coloca no bolso. A terra não é mais sua. Deus vai na garganta dele e arranca o dom do cântico e do louvor. Diz: agora tu está desafinado, não canta mais nem em banheiro. Lúcifer é desafinado. Por que você acha que ele persegue os cantores, o coral da igreja, o grupo de louvor? Sempre que se levanta um grupo, tem contenda, tem desunião. Por quê? Porque Lúcifer era este regente, era o oficial, adorador e cantor de Deus. Não tem mais nada, então ele fica com inveja e tenta destruir os cantores e aqueles que louvam o nome do Eterno. Deus arranca o dom do louvor. Aí Deus vai no corpo dele e tira as pedras. Deus arranca o ônix, Deus arranca a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o diamante, o topázio, a turquesa. Deus vai arrancando as pedras, 9 pedras. Aí Deus coloca num cofre e tranca. Deus pega Lúcifer e joga ele de cima para baixo, e ele cai. Jesus disse: eu via Satanás caindo como um raio. Essa palavra raio por Jesus é traduzida pela ciência como cometa. A ciência diz que o cometa choca com a terra sai de sua órbita, vem um período de escuridão, vem um período de frio, congelamento, e a ciência vai chamar de era glacial. Então Deus está observando a história. Aí Deus tem uma ideia e diz: eu vou restaurar a terra. Eu vou criar um vaso. Eu vou formar uma criatura para dar a ele os presentes que eu tomei de Lúcifer. Aí Deus vem à terra. Deus vai no jardim do Éden. E ali no Éden Deus apanha barro. Deus apanha argila. Os anjos estão olhando. O que é que o Senhor vai fazer, Deus? Aí Deus diz: eu vou fazer um vaso para colocar dentro dele as minhas pedras, os meus tesouros. Aí o anjo olhou assim e disse: Deus, o Senhor está fazendo coisa errada. O Senhor é dono da terra, o Senhor é dono das riquezas, dono de tudo, e a terra é muito rica. O Senhor pode fazer o homem do que o Senhor quiser. O Senhor vai fazer de barro. Aí Deus disse: de barro. Deus, por que o Senhor não faz de ouro? Vai lá no rio Pison, que rodeia a terra de Avilá, pega o ouro de lá, o ouro é bom. Faz o homem de ouro. Já pensou, irmão? Um homem dourado, que coisa linda. Deus disse: não quero de ouro. Deus, então faz esse vaso de prata. Já pensou um vaso prateado, um homem prateado? Não, também não quero da prata. Deus, então faz o homem de ferro. As águas do mar, que era verde por causa do ferro, já foi retirado o ferro de lá para o Senhor, está tudo azul. Pega o ferro que sobrou e faz o homem. Deus diz: também não quero de ferro. Então faz de aço. Já pensou no homem de aço, Superman, destrutivo, imbatível? Não, também não quero de aço. Faz de pedra. Também não quero de pedra. Eu vou usar a pior espécie que existe: o barro. Vou repetir. Eu vou usar a pior espécie que existe: o barro. Deus, mas ninguém escolheria barro. Tendo todas essas coisas à disposição, ninguém escolheria barro para fazer o homem. Aí Deus diz assim: mas eu escolho aquilo que ninguém mais escolheria. Deus escolhe aquilo que ninguém mais
escolheria. Quem era que escolheu o barro, irmão? Ninguém. Mas Deus disse: eu escolho. Quem era que ia escolher um cego, analfabeto, sem teologia, estava na ponta da fila, uma fila de mais de 20, 30 mil pregadores, eu era o último. Tanta gente com conhecimento extraordinário, versado em gramática, escriturística, linguística, entendido de leis e regras gramaticais, profere um português dentro do vernáculo, e Deus vai pegar um cego analfabeto que não conhece nada disso. Quem me diga, quem diga que Deus escolheria, que me diga. Se fosse você, se fosse eu não escolheria. Não. Mas Deus vai caminhando, passando a fila, chega lá na ponta e diz: ei cego, ei analfabeto, vem meu filho, vou te usar para pregar nos Gideões, vou te usar para pregar nos quatro cantos da... Vem meu filho. Eu? Sim, você mesmo. Mas ninguém escolheria um pedaço de barro aqui. Ele diz: mas eu escolho. Eu já fiz várias perguntas para Deus, irmãos. Eu já perguntei: Deus, o Senhor não vai me curar? Eu oro por tanta gente, as pessoas são curadas. Ele disse: não vou. Eu falei: Deus, por quê? Ele disse: não pergunte por quê, pergunte para quê. Ele disse: há muitas pessoas igual a você, filho, não que são cegas, mas pessoas que não estudaram, não têm um curso teológico. E essas pessoas, filho, têm um desejo de se tornar um pregador, uma pregadora. E eu fiz um plano, um projeto para ele, filho. E ele está acreditando na minha promessa. Quase acreditando, porque alguém está embutindo na cabeça dele e dela que ele nunca vai poder se tornar um pregador, uma pregadora, porque não estudou, porque não tem teologia. E essa pessoa, filho, está lá na ponta da fila, quase morrendo. E quando essas pessoas veem você pregar, cego, analfabeto, sem teologia, sem nada, e veio te usar do jeito que eu vou te usar, elas vão entender: se eu fiz na tua vida, eu sou capaz de fazer na vida delas também. É essa a intenção de Deus, pastor Cizino. É essa. Eu entendi o projeto, eu entendi. É fácil? É não. Eu já orei, já gemi. Um dia eu estava sem entender, eu falei: Deus, o que eu sou mesmo? Ele disse: tu és o meu gemido na terra. Ele me falou uma palavra, pastor Cizino. Ele disse: tu és a minha arma secreta para esta geração. Sinceramente, irmão, a gente tem dificuldade para acreditar nisso, porque eu sei quem eu sou. Mas Deus falou, Deus disse isso. Ele disse: filho, tu sabe o que é o cloro e o sódio? Eu falei: não. Ele disse: são dois elementos químicos, quando se unem formam cloreto de sódio, sal de cozinha. Tu és sal na minha mão. O sal, além de temperar, ele também serve para produzir sede. Tu vais produzir sede na vida das pessoas. Quando as pessoas te verem pregar, filho, elas vão sentir sede para receber da mesma unção que eu te dei, da mesma graça que eu te dei. E quando elas estiverem com bastante sede, aí você mostra para ela a fonte da água da vida. Eu estou pregando esta manhã para pessoas igual eu, irmão, iguais a mim. Pessoas que talvez tenham chamado, mas estão no anonimato. Pessoas que estão sendo criticados, zombados. Tentaram arrancar debaixo dos teus pés o teu tapete, disseram que você não vai chegar a lugar algum. E você está quase desacreditando, mas eu venho nesta manhã para dizer uma coisa: Deus vai levantar pessoas para surpreender nesses últimos dias. Eu não estou pregando para homens e mulheres comuns esta manhã. Eu estou pregando para pessoas que, embora vivam nessa terra, nesse mundo físico, estão todo dia no mundo metafísico, dentro do espírito, vivendo no plano sobrenatural. Pessoas que andam nesta terra com seus pés, mas no espírito eles voam nas asas da graça. Eu estou pregando para homens e mulheres que crê no sobrenatural, no sobre-humano, que crê acima da lógica. Se tem alguém que crê nisso, por favor, vai fazendo alguma coisa. Jogaram você na cova dos leões para apagar o teu sonho, o teu chamado. Coitadinho dos leões, vão ter que jejuar. Deus está na tua vida, filho. Não, se tem alguém que acredita no teu chamado, esse alguém sou eu.
Se tem alguém que acredita que Deus levanta as coisas que não são para confundir as que são, esse alguém sou eu. E eu creio que Deus vai te escolher. Você é o próximo da lista. Daqui a pouco eu vou estar pregando junto com você em púlpitos como esse dos Gideões, dividindo o mesmo púlpito. Ei, pregador, ei, pregadora, Deus vai te levantar. Você está no deserto, sendo provado. Aguenta só um pouquinho mais. Todo deserto é prenúncio de uma Canaã. Está chegando. Todo vale de humilhação antecede o pico de uma alta montanha. Está vindo aí o cumprimento da promessa. Todo breu da noite escura será dissipado pela luz do sol de um novo dia que está despontando no horizonte da sua existência. Não para, não desista. Continua debaixo da promessa. Ninguém é digno do pódio sem antes passar pelas dificuldades da caminhada. Ninguém é digno do troféu, pastor Alex, sem antes mostrar os espinhos ensanguentados que perfuraram seus pés na jornada. Muitos querem o perfume das rosas, pastor Bruno Hassan, mas poucas pessoas querem sujar as mãos para cultivá-las. Eu estou pregando para homens e mulheres que estão sendo perseguidos, estão sendo humilhados, estão sendo massacrados, mas estão debaixo da promessa. Daqui a pouco vai sair do anonimato, sair do recôndito e vai subir o Monte Carmelo. Se prepare, Brasil, está vindo aí uma geração nova de homens compromissados com oração. Deus me disse através de você, meu filho, eu vou levantar milhões, milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Querido, está acontecendo. Pregamos ano passado os 27 estados desse Brasil, 26 e Distrito Federal, vários países pelo mundo, acompanhando o pastor Alex, pastor Marco Aurélio e outros pregadores. E aonde passamos, as pessoas vinham me abraçar e dizer: pastor, a sua história mudou a minha história. Eu vi sua mensagem no YouTube, a sua vida está mudando a minha vida. Recebi uma ligação esses dias atrás do irmão de São Paulo. Ele me ligou chorando, disse: pastor, eu sou cego também igual o senhor. Também sou analfabeto, pastor, e não fiz teologia. Pastor, e eu pensei que para mim não tinha mais jeito. Mas no dia que colocaram a sua mensagem para mim assistir no YouTube, quando o senhor falando daquelas coisas sem ter estudado, pastor, eu falei: Deus, se o senhor fez com ele, faz comigo também. Aquele cego, ele disse que tocou na tela do computador. Quando ele tocou as mãos na tela do computador, ele disse que sentiu um choque tocar o corpo dele, ele caiu arrebatado. Ele disse: pastor, quando eu me levantei dali, me levantei falando língua estranha. Jesus me batizou com o Espírito Santo. Ele disse: pastor, e o melhor é que eu já estou pregando e as pessoas estão espantadas, dizendo: o que é isso? Ele disse: é a mesma unção que Deus deu para o cego que pregou nos Gideões. Fui pregar esses dias atrás, encontrei um jovem pregador que pregava muito bem. Eu falei: filho, parabéns. Ele disse: pastor, o senhor não sabe a minha história. Eu falei: o que? Ele disse: eu vi o senhor pregar um dia, e o senhor chamou na frente algumas pessoas e ia repartir a unção com elas, e o senhor tocou na minha cabeça, eu caí arrebatado. Ele disse: pastor, depois daquele dia minha vida mudou. Irmão, ele está pregando em várias cidades, várias partes do Brasil. Ele disse que chegou certo dia numa igreja grande, e quando ele entrou na igreja, o pastor olhou para ele e disse: rapaz, parece que está querendo imitar o pastor Adão Santos. Que ele entrou num terno com botoadora, camisa igual essa que eu uso assim, gola alta, terno, gola alta, para não falar gola de padre. Ele disse: está querendo imitar o pastor Adão Santos até na roupa, rapaz. Ele disse: não só na roupa, mas também na unção. Ele disse que quando estendeu a mão, começou a pregar, metade da igreja caiu arrebatada. Está vindo uma unção em forma de ondas de poder para dentro deste ginásio em Camboriú nesta manhã. Deus está me dizendo que vai levantar pequeninos, anônimos, desconhecidos. Ei, se prepare, pedaço de barro. Se prepare, plebeu. Se prepare, camponês, para sair do anonimato e começar a entrar pelas portas do palácio milionário das grandezas eternas desta manhã.
falando. Mas alguém está ouvindo a voz de Deus agora, dizendo: Deus está falando comigo. Essa palavra é para mim. Eu não sei com quem Deus está falando, mas só você que sente que Deus está falando com você, levante a mão. Você que sente que essa mensagem é exatamente para você, levante a sua mão. Essa palavra é para mim, pastor, então levante a sua mão. Pastor, sou eu esta pessoa que foi desprezado na igreja, não me deu oportunidade, ninguém crê no meu chamado, não acredita no projeto que deu para minha vida. Pastor, essa pessoa sou eu, então levante a mão e segure. Levante a mão e segure nesta manhã. Levante a mão e segure. Alguém duvidou do teu chamado, mas Deus diz: eu te escolhi e vou honrar a minha promessa. Segura a mão lá em cima. Segura a mão lá em cima. Eu peço um sinal do Espírito Santo agora, como confirmação que Ele está na tua vida, como confirmação que a promessa está de pé, como confirmação que você é o próximo da lista, como confirmação que você é o próximo a ser levantado para pregar em Camboriú, como confirmação que Deus vai te usar como instrumento para esparramar Pentecoste na terra. Espírito Santo, confirma isso para Ele, renova Ele como confirmação, enche Ele de poder, renova Ele língua estranha, enche esse crente agora, 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 renova Ele agora. Eu estou pregando para os pequeninos desta manhã. Eu estou pregando para os anônimos desta manhã. Eu estou dizendo: Deus vai te levantar. Eu estou dizendo: Deus vai te usar para confundir as nações. Eu estou pregando para homens e mulheres que vão sair da terra e vão receber asas para voar até o céu das revelações de Deus. Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Seja cheio, cheio, cheio de poder, cheio de poder, cheio de poder. Jesus, pega ele agora, faz ele sapatear, faz ele dançar, faz ele entrar no reteté. Receba! Venha Marabaconderebahas. Faz 7 minutos atrás que tu disse: Deus, eu quero receber da mesma unção que tu deu para ele. É isso mesmo que tu quer? É? Então receba, filho. Pega! A missionária Elba está aqui ou saiu? Hã? Hã? Ok. Quando ela chegar, me avise. Leandro. Pedaços de barros, te prepare, Deus vai fazer de ti um vaso de honra. A unção de Deus está sendo liberada sobre esse ginásio em Camboriú agora. Eu sinto Deus livre para operar nesta manhã. Sinto Deus livre para operar nesta manhã. O ginásio vai ser colocado de perna para cima e cabeça para baixo e sacudido pelo pé aqui hoje. Deus está dizendo: eu vi como te tentar envergonhar lá na tua cidade. Deus está visitando aquele que se levantou para poder destruir os teus sonhos.
Eu vejo um presbítero na história, mas ele vai ver o que Deus fará contigo a partir de hoje. Assim diz Deus: não te assuste quando pelas madrugadas tu se despertar ouvindo uma voz te chamar pelo teu nome. Sou eu te despertando para te revelar o profundo e o escondido. Assim ele vai te chamar: Alexandre! Alexandre! Sou eu, Senhor teu Deus, renovando as minhas promessas. Pega! Era no enereva. A tua mente será como instrumento poético nas minhas mãos, diz o Senhor. O teu coração será como instrumento profético. Usarei a tua boca como pena na mão do escritor, para escrever em páginas brancas de vidas novas histórias. Assim diz Deus: te levarei à dimensão do sobrenatural. Eu vejo um chifre de ouro cheio de azeite sendo derramado sobre a tua cabeça. E a partir de hoje, Deus usa a tua vida como instrumento de milagre. Milagres! Milagres! Pega! Cristina Oliveira, corre aqui, Cristina. Ei, Sundere canta. Não, eu estou tomado pela glória de Deus aqui hoje. Cantora Cristina Oliveira, me dê aqui sua mão. Missionária Elba, por favor, chega aqui, missionária Elba, minha pastora. Missionária Elba, coloque a sua mão aqui sobre as nossas mãos. Wendio Narasai. A cantora Cristina Oliveira, pastora Elba, o Senhor me diz que hoje Ele está colocando um divisor de águas na sua história. Essa mulher vai percorrer o Brasil e o mundo. Nações serão impactadas pela unção que está vindo sobre a vida dela nesta manhã. A partir de hoje, seu ministério será conhecido não em algumas partes, mas em todo o Brasil. Igrejas serão impactadas pela efusão do Espírito que já está descendo sobre a vida dela. Como um carro que precisa de uma chave na ignição para ativar a unção, alguém precisa só ativar a unção que está na vida dela. Aí Deus me diz assim: chama minha filha Elba, porque eu tenho dado à minha filha Elba uma autoridade indizível. Não só porque a senhora é esposa do patriarca, não só porque a senhora é pastora dos Gideões, mas porque a senhora tem compromisso com Deus. O Brasil tem que saber disso hoje. A chave está na tua mão, missionária Elba. Eu quero que alguém fique atrás da Cristina. A missionária Elba vai tocar a ponta dos dedos na testa dela, e ela vai receber uma descarga de poder da cabeça aos pés. E esta unção será ativada agora. Missionária Elba, toque a ponta dos dedos na cabeça dela, e Deus te usa para ativar esta unção. Eu sinto Deus neste lugar. Eu vou fazer de barro. Aí Deus pega o barro e começa a amassar. Aí parece que vejo Jesus olhando para o Pai, dizendo: Pai, qual a imagem, qual a forma que o Senhor vai dar para ele? Ele vai ser parecido com quem? Com leão, com touro, com uma águia, com macaco, gorila, chimpanzé? Aí Jeová diz: não, filho, ele não vai parecer com macaco não, porque daqui a pouco a ciência vai se levantar dizendo assim: o homem veio do macaco. Charles Darwin, seleção natural, evolução, dizendo: o homem veio do macaco. Como é que você prova isso, ciência? É porque as vidas foram evoluindo. Primeira espécie de vida, cianobactéria, extremófilos, estromatólitos, micro-organismo
unicelular, possuidor de fotossíntese, e aí foi evoluindo, chegamos à explosão cambriana, e agora já são seres multicelular, estão na água em forma de peixe, foi evoluindo até chegar ao réptil, ao mamífero, ao macaco, e o macaco evoluiu para o hominídeo, e aí temos o homem de Neandertal, o Homo erectus, que foi refinado no Homo sapiens, o homem da atualidade, o homem moderno. Isso a ciência diz. Como é que você prova isso, ciência? Aí a ciência diz assim: olha, todos os homens são iguais aos animais, tem a mesma estrutura física e molecular que eles também têm, tem a mesma estrutura que os animais possuem. Então diz, a ciência vai tentar explicar, dizendo que correntes de aminoácido vão se formando, e vai se formar uma molécula em forma de uma corrente cada vez mais longa, chamada proteína, que possui 4 bases, chamado adenina, guanina, citosina e timina, e essas 4 bases formam o ácido desoxirribonucleico, DNA. Aí a ciência vai dizer assim: o DNA do ser humano é igual ao DNA dos animais. Aí a ciência estuda 64 códigos e diz: formamos o código genético. Aí descobre 25 mil gêneses e diz: formamos o genoma humano. E os 25 mil gêneses que tem no homem também tem que os animais, são iguais. Agora a ciência, estudando mais um pouquinho, descobriu dos 25 mil apenas um gene, só um, apenas um gene que tem no ser humano, e não tem nenhum animal da terra, nenhum. A ciência ficou intrigada e disse: como é que é possível? Só tem um, está nele e não está neles. O gene FOXP2, que está em nosso nucleotídeo. FOXP2. E o que é o FOXP2? O FOXP2 é o responsável pelos pensamentos que fervilham na mente e que se junta à voz produzida na caixa vocálica chamada laringe, e é verbalizada pela boca em forma de palavras, ou seja, dom da fala e da linguagem. Só o homem tem isso. FOXP2 está no homem, não está nos animais. O homem sabe falar, o homem se comunica numa linguagem profunda, e os animais não têm esse dom. A ciência diz: mas isso é impossível. O que é ciência? Os genes FOXP2 não podem sofrer alteração e nem mutação genética. Então como é que aparece aqui e não tem lá? A ciência diz: não sei nem explicar como é que é possível isso. Apareceu nesse e não nesse, e sendo que não pode sofrer alteração. E eu não entendo, a ciência está dizendo. Não entende não, ciência? Entendo não. Me explica, ciência. Não dá para explicar, estou sem palavras. E isso está provado cientificamente, irmãos. A ciência não conseguiu explicar este fenômeno. Quando a ciência não consegue explicar, aí eu falo assim: ciência, então fica nessa sinuca de bico, engole essa aí, ciência. Faltou palavra? Pois a Bíblia explica, e a Bíblia diz que o Gênesis apareceu porque Deus cravou a mão no barro e começou a gritar dizendo: ciência, seleção natural, Charles Darwin, nada evoluiu, fui eu quem criei com a força do meu poder, para a glória da minha majestade. Alguém me ajuda aqui para chegar no púlpito, Leandro. Foi eu quem criei. Aí Deus está criando. Deus cria o homem e já diz: pai, qual a semelhança, a forma? Filho, não vai ser parecido com o macaco, com o chimpanzé, com o gorila, não. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí o diabo está lá no canto ouvindo, diz: mas era eu que queria ser semelhante ao Altíssimo, era eu que queria semelhança, e ele foi dar para o boneco de barro. Deus diz: a semelhança é minha, eu dou para quem eu quiser, e eu dou para o boneco de barro. O diabo colocou na tua mente que você é feio, que é isso. Aí quando a pessoa se olha no espelho, vem um complexo de inferioridade, dá vontade de fazer uma plástica, esticar aqui, diminuir aqui, aumentar acolá, porque você acha feio. Ei, feio é o diabo que tem a cabeça esmagada. Tu é a mais bela criatura já existente no universo. Tu tem a imagem e a semelhança de Deus. Está formado, está criado. Aí Deus sopra nas narinas. Ruach, pneuma, hálito, espírito, fôlego. O homem é cheio do Espírito Santo. Passou-se alma vivente. Deus abraçou o filho abraçou o pai, e o pai diz: filho, vou te dar um presente. O que, pai? Tu vai saber depois. Aí Deus vem como cirurgião, o Espírito Santo como anestesista. Dorme. O homem adormeceu. Aí Deus foi lá e cerrou a carne, cortou a carne da costela, arrancou uma costela para poder fazer um outro ser humano. Um ser humano a partir de um outro ser humano.
A ciência vem batendo no peito nos dias atuais, dizendo assim: nós aprendemos clonar. Aí Deus pergunta: ciência, quanto tempo você sabe clonar? A ciência diz: 20 anos. Aí Deus diz: perdeu de novo. Já tem mais de 6.000 anos que eu fiz o primeiro clone da história. O primeiro clone da história, pastor Cizinho, não foi a ovelhinha Dolly, não. O primeiro clone se chama Eva. Foi Eva. Deus pegou um pedaço de carne, tecido celular, para fazer um ser humano. Isso é clone. Isso é clone. Mas quando Deus vai fazer o clone, pastor Alex, problema. Qual o problema? A carne era de um homem. E a carne de um homem, o tecido celular de um homem, diz a genética que o macho possui 2 tipos de cromossomos: cromossomo X e cromossomo Y. A mulher também tem 2, cromossomo X e cromossomo X. O que Deus pega é do homem. Se fizesse do jeito que estava lá, pastor Ângelo Galvão, aí sairia um outro homem. Aí seria Adão e Ivo. Aí sabe o que Deus fez? Deus desenvolve uma fórmula e faz uma alteração genética, mutação genética. Só que essa fórmula Deus não revelou para ninguém. Só Ele tem ela. Deus desenvolveu e fez uma alteração genética. Mutou o cromossomo Y para X. Aí fez uma mulher. Ninguém consegue não. Só Deus sabe fazer isso. Só Deus consegue alterar cromossomos. O X e X é de mulher, X e Y é de homem. Está lá, ninguém muda. Pode até cortar o cabelo bonito que ela tem aqui no pescoço para parecer com homem. Bota uma calça folgada, um sapatão bem grande no pé dela e diz: está aí um homem escrito. Aí eu digo: então muda o cromossomo X que eu quero ver. Bota uma perucona loira nele, bota batom na boca dele, veste uma mini saia, sobe em cima de um salto alto. É uma mulher escrita, mas o cromossomo Y continua lá. Pode chamar o maior cirurgião da terra, pastor Ricardo Hidro, meu amigo. Pode chamar o maior cirurgião da terra, pastor Júnior Trovão. Pode chamar o maior cirurgião da terra e dizer assim: vai lá, muda tudo que tem que mudar. Consegue mudar o sexo, consegue tomar hormônio, afina a voz, engrossa a voz, bota peito de silicone, mas eu quero ver mudar o cromossomo Y para X e o X para Y. Quero ver. Muda que eu quero ver. Ninguém consegue. Aí Deus está só sorrindo, assentado na cadeira do universo, a mesa na frente e o projeto do cromossomo na mesa. Aí Deus sorrindo assim: a fórmula está aqui, não revelei para ninguém, ninguém sabe mudar. O único que consegue alterar cromossomos tem a fórmula, e quem assina do projeto é o autor dele. E eu vou assinar aqui: o meu nome é Jeová. Jeová, Jeová, Jeová. O macho é macho, a fêmea é fêmea. Deus cria a mulher, coloca diante do homem. Adão olhou para ela e disse: uau, que beleza. Aí Deus olhou assim e disse: Adão, aceita Eva como tua legítima esposa. Saúde, doença, pobreza, riqueza, enfim, aceito. Eva, aceita Adão como teu legítimo marido. E aceito. Então vos declaro marido e mulher, pode beijar a noiva. Aí o diabo olhando de lá: o quê? Beijo? Que gosto é isso? Deus disse: você não vai saber nunca. Isso aqui é só para quem é vaso de barro. Aí Deus diz: vou te dar um presente de casamento, Adão. Aqui está a chave da terra.
A terra é sua, dominai-a e sujeitai-a. Faça dela o que você quiser. Ei, Satanás não pode entrar na terra se você não deixar. Satanás não pode entrar na tua cidade se você não deixar. O tranca-rua só vai trancar as portas na tua rua enquanto você não botar o pé na parede. A pomba gira só vai entrar na tua casa enquanto você não botar o pé na parede. A terra não é de Satanás, a terra é nossa. Aí Deus disse: vou te dar mais um presente. O que, Senhor? Aqui, o dom do cântico e do louvor. Aí Deus vai para colocar no homem. E o anjo olhou assim e disse: Deus, o Senhor vai colocar na garganta dele como fez com Lúcifer? Aí Deus diz: não, eu não vou colocar na garganta dele. Se eu colocar na garganta dele, o diabo é astuto, vai tentar ferir a laringe, a faringe, as cordas vocais, amígdalas, e o homem ficará rouco e não vai cantar. Não vou botar na garganta, eu vou colocar dentro do espírito do homem. Dentro do espírito. E a Bíblia diz: Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. O dom não está na tua garganta. Por isso que nem todo mundo vai cantar com a voz bem bonita e afinada, como a Cristo de Oliveira, como Marco de Oliveira, como Miquel Escravatura. Ninguém vai cantar como esse. Por quê? Porque o dom não está aqui, ó. O dom está aqui. O dom não está na garganta, o dom está dentro do espírito. Nem todo mundo vai cantar bonito, mas todo mundo vai adorar como ninguém. Você pode ter a voz boa para cantar, mas tem um espírito excelente para adorar. E eu vou dizer uma coisa: Deus não está procurando cantores, Deus está procurando adoradores. O cântico atrai as multidões, mas a adoração atrai o céu para a terra. Quem canta alcança média com os homens, mas quem adora alcança média com Deus. Quem canta faz a plateia arrepiar e delirar, mas quem adora faz Deus ficar de pé para mandar milagre para a terra. Dá uma olhadinha para o seu lado direito e esquerdo. Olhe para quem está do seu lado, na cara dele, vai, olhe na cara dele. Veja se ele tem cara de crente adorador. Veja aí. Não, veja se ele tem cara de crente que adora, ou se ele está com cara de quem segura jumenta. Pastor, como é que é o crente adorador? Crente adorador, irmãos, ele num culto como esse já era para estar pulando, sapateando, falando língua estranha faz tempo. Adorador que é adorador, ele não vem de casa para começar a adorar aqui, não. Já vem adorando no caminho. Adorador que é adorador não vem para assistir culto, ele vem para participar do culto. É diferente. Dá mais uma olhadinha do lado direito e esquerdo, vê se ele está adorando, se ele está falando em línguas. Não, pastor, ele está assim, ó, sentado, perna cruzada, braço cruzado, dedo cruzado, boca cruzada, todo encruzado, parecendo despacho na encruzilhada. Está adorando? Tá não, pastor, tá igual uma pedra de gelo, iceberg, afundador de Titanic, trancado, fechado, igual caixote. Já viu a múmia, pastor? Não. Como é que é a múmia? Pastor, a múmia lá no Egito, todo engessado, todo enfaixado. O crente que está aqui está assim, ó, não levanta a mão, não esboça uma reação, não faz um movimento. Verdadeiro defunto espiritual, morreu e esqueceu de ser sepultado, morreu e esqueceu de cair. Se tem uma coisa que eu tenho um pavor, é de me assentar perto de canto gelado, irmão, que esse negócio pega na gente. Tu quer levantar a mão para adorar, de um lado está lá aquele bombeiro do inferno, apagador de fogo pentecostal. Tu quer levantar a mão para dar aleluia, quando olha para o lado está lá aquele milho ruim de pipoca, esturrido que fica preto mas não explode. Tu quer levantar a mão para dar glória, dar aleluia, de um lado bombeiro do inferno, do outro lado milho de pipoca. Aí a frieza dele vai pegando em você. Frieza pega. Agora tem uma coisa: se frieza pega, Pentecoste também pega, o som de Deus também pega, o poder de Deus também pega. Pastor Adão, mas homem chamado de menino. E daí, meu filho? Eu sou chamado disso todo dia. É o que mais me chama na internet. Diz que eu sou menino, que eu não estudei, que eu não fiz teologia, não conheço das hermenêuticas, da homilética. Sou menino. Um dia alguém chegou para mim e disse: pastor Adão, você é muito menino.
Um pregador conhecido, irmão, falou isso para mim. Tu é muito menino. Eu falei, por quê, rapaz? Tu pula, sapateia, corre, sua em cima do público. Isso é correr de menino, rapaz. Tem que crescer, amadurecer. Cresça, madureça. O que é ser crente maduro? Aí ele diz, é você ficar assim atrás do púlpito, pregando sempre, olhando para o povo, não virar de costas para a igreja, não segurar o microfone assim como você segura, tem que ser assim. Me ensinou um monte de rética, de regra. Aí ele diz, isso se chama homilética. Conhece? Eu falei, não, eu conheço omelete, bater de ovo. Tchá, tchá, tchá. Aí diz, homilética, arte de pregar de forma elegante em público, chamada de homilia ou retórica na antiga Grécia. Aí eu aprendi o que era homilética nesse dia. Ele disse, então isso é homilética. Eu falei, então quer dizer que ficar parado atrás do púlpito, feito uma estacadura, sem se mexer, sem se mover, é ter maturidade? Ele disse, é. Eu falei, então quer dizer que pular, sapatear, correr, ficar num pé só, cair arrebatado, dar pirueta, falar a língua estranha, é ser menino? Ele disse, é. Eu falei, então prefiro ser menino, cheio do fogo, do que ser crente velho, caduco, paoco, que não tem nada de Deus na vida. Cadê os meninos de Deus? Levante a mão, me acompanhe. Menino de Deus, receba poder. Menino de Deus, receba unção. Menino de Deus, receba fogo. Menino de Deus, seja cheio. Dá mais olhadinha para ver como é que ele está agora. Se tem uma coisa que eu não tenho vergonha de falar a língua estranha, irmãos. Não falo por ter aprendido na universidade, não fui lá. Eu não falo por ter aprendido no seminário teológico, também não fui lá. Eu falo com muito orgulho, porque sou batizado com o Espírito Santo e com fogo. Jesus me pega dentro de aeroporto, dentro de avião, onde ele quiser pegar, mas não tenho vergonha. Parece que Deus quer que a gente pague mico por causa dele. Quando você vê aquele crente todo bonitinho, todo alinhado, que não quer pular, não quer sapatear, quer manter a ética, a postura. Não, eu sou pregador, conhecido, não posso fazer esse tipo de coisa. Pode saber, não vai muito longe. Deus quer crente que não tem vergonha de adorar, irmãos. Crente que esqueça a posição que ele tem e lembra de que Deus é. Crente que mesmo sendo rei, pode ser um rei, mas quando chega na frente da arca da aliança, ele se esquece. Ele se lembra que era pastor de ovelha antigamente. Ele arranca a roupa de rei, tira a coroa de rei e começa a pular e a dançar na frente da arca. Deixa Mical zombar, deixa Mical criticar na janela. Meu Deus, olha o rei Davi, que papelão, que mico que está pagando. Deixa ela criticar. É melhor Davi rodar do que adulterar. É melhor o crente pular aqui do que pular na Sapucaí. Deixa o crente sapatear. Quebra a regra, quebra o protocolo, quebra a tradição velha. Que tal sapatear aqui hoje, hein? Que tal pular no pessoal? Que tal sair rodopiando? Que tal sair caindo arrebatado, dando piroteio? Que tal? Para mim, crente que diz que é batizado com o Espírito Santo e ainda não falou língua estranha num culto como esse, ou ele não foi batizado coisa nenhuma, está mentindo, está enganando, ou então está em pecado. Altar caiu, quebrou, e altar quebrado não pode ter fogo. Ou não foi batizado, ou está em pecado, de duas uma. Num culto como esse, vou pedir um sinal aqui agora. Só quem é batizado com o Espírito Santo e tem certeza que ainda está em comunhão com Deus, levanta a mão direita lá em cima e segura a mão. Não, se está em pecado, nem levante a mão, não vai receber nada. É só quem está em comunhão, levante a mão e segure. Só quem está em comunhão, levante a mão e segure. Segure. Levanta a mão e segura a mão lá em cima. Eu vou pedir um sinal para ver se tu é batizado mesmo ou não. Para ver se tu está em comunhão mesmo ou não. Se é batizado e está em comunhão, vai começar a falar em línguas estranhas agora. Vai ser renovado em mistério agora. Alguém vai te fiscalizar, alguém vai te observar, para ver se tu é batizado mesmo ou não. Eu não estou perguntando se tu é pastor, se tu é pregador, se tu é cantor, se tu é empresário. Não. A minha pergunta é essa: tu é batizado com o Espírito Santo? Tu está em comunhão? Está? Se está, vai receber o renovo agora, e começando aqui de cima. Se está, Jesus vai pegar, vai sapatear, vai correr, vai dar pirueta. Segura a mão lá em cima e segure. Segura a mão e segure. Eu vou pedir um sinal aqui agora, para ver quem é batizado e quem não é. Lá vai o sinal, segura a mão. Deus. Eu peço um sinal aqui agora. Aonde houver uma mão levantada, aonde houver um crente batizado com o Espírito Santo, aonde houver alguém que ainda tem comunhão contigo, dá um sinal aí agora. Renova ele. Agora. Pega o som aí, ó. Pega.
Deixa ele adorar. O dom da adoração está dentro do espírito dela. Deixa ela adorar. Sai da frente, bombeiro do inferno. Sai da frente, Satanás. Sai da frente, fariseu. Deixa o crente pular. E na naia cutida pra mondele sandaraie. E varecha donai e vadishi maraka. E era donai panaveleha vihuneha. E sadonai panaveleha vai semlecha. Shalom, shalom, shalom. A minha paz está nesse lugar, diz o Senhor. Receba mais poder. Pastor Adão e as pedras. Estou caminhando para encerrar agora. E as pedras estão no céu. Deus está observando a história. Veio a queda do homem, restauração do homem através de Cristo, morte de Jesus, ressurreição, subiu aos céus. Quando chegou no céu, diz: Pai, eu vim, mas deixei lá embaixo uma igreja em Camboriú, vasos de barro lá embaixo, Pai, vaso de barro. E eu disse para ele que ia mandar o Espírito Santo, mas eu não queria que o Espírito Santo descesse de mãos vazias, não. O senhor lembra das pedras, Pai? As pedras preciosas que o senhor arrancou de luz? Lembra, filho? O que o senhor acha de dar essas pedras na mão do Espírito Santo, para ele descer e colocar dentro daqueles vasos? Concordo, filho, concordo. Jesus pegou as pedras: sardônica, topázio, berilo, safira, ônix, jaspe, diamante, carbúnculo. 9 pedras preciosas. 9. Aí Jesus diz: Pai, agora eu quero mudar o nome das pedras. O senhor permite? Permito, filho. Então vamos mudar o nome das pedras. As pedras a partir de agora vão se chamar Palavra da Sabedoria, Palavra do Conhecimento, Discernimento de Espíritos, Dom do Milagre, Dom da Fé, Dons de Curar, Profecia, Variedade de Línguas, Interpretação de Línguas. 9 dons espirituais. O Espírito Santo pegou os 9 dons, as 9 pedras, desceu e colocou dentro desse vaso que está aí perto de você. Isso aí mesmo, está dentro dele, dentro dele, dentro dele. Não vou pedir ninguém para dar glória, porque o povo está glorificando, irmão. Mas está dentro de você as pedras, está dentro de você, está dentro de você. Agora tem uma coisa: a gente coloca as pedras no vaso de barro, e o vaso estava no chão. Aí todo mundo chega para ver as pedras, faz assim, ó. São lindas, como brilham, que coisa bonita. Aí todo mundo quer estar perto do vaso, todo mundo quer vir para perto do vaso. Aí o vaso agora tem que chegar na igreja e correr pelas portas do fundo, porque tem tanta gente querendo falar com ele, pegar na mão dele. Aí de repente, um vaso como esse não pode ficar no chão. Pega ele, coloca em cima do pedestal, bem alto. Aí você chega: cadê as pedras? Vê o vaso no pedestal, mas cadê as pedras? Está alto, não dá para ver. Lá em cima do pedestal, ninguém vê mais pedra, só vê o vaso. Orava que era uma benção. Foi na casa da irmãzinha simples, analfabeta, se ajoelhou no chão. Ela botou a mão na cabeça dele e profetizou: vou te levantar como pregador. Não é que Deus cumpriu? Camarada agora é pregador, camarada agora é pastor, é obreiro, é presbítero, botou uma gravata no pescoço, está em cima do púlpito.
A mesma irmãzinha veio de novo depois de alguns anos. Eu quero orar por ti de novo. Foi botar a mão na cabeça dele, ele agarrou na mão dela e disse: na minha cabeça ninguém põe a mão. O vaso está no pedestal. Ela falava com todo... Aí eu vou falar, não vou falar. Falava com todo mundo antes de ser levantada como presidente de senhoras. Depois de colocar ela como líder do ciclo de oração, tem as escolhidas. Só fala com algumas. As mais simples ela pega na ponta dos dedos e puxa a mão logo, passou. Até abraça os pregadores aqui em cima, mas lá embaixo despreza os outros. O vaso está no pedestal, crescendo. Não era nada, estava lá na ponta da ponta. Aí o pastor Cezino viu ele e disse: filho, tu vai pregar nos Gideões. Botou ele para pregar nos Gideões. Nem terno bonito para vestir tinha. Hoje tem 20, 30 para escolher. O nome está na mídia, a mensagem no YouTube, na internet, famoso. Aí quando vem para os cultos, já dei logo, eu tenho as minhas exigências: hotel assim ou assim, carro na porta, para a igreja. Deixa o carro na porta da igreja, acabei de pregar, já corro para o carro, vou embora, não quero ninguém falando comigo. Um dia um desses pregadores falou comigo, falou assim: pastor, nós temos que ter assim, sabe por quê? Porque nós estamos conhecidos, rapaz. A gente é pregador de vitrine, pregador de Gideões. Eu falei: o quê? Somos pregador de vitrine. Vitrine? Desde quando Gideão é vitrine, meu filho? Gideões nunca foi vitrine. Gideões é agência missionária. Gideões é lugar de ganhar alma. Ela cantava que era uma bênção quando vinha para a igreja. Sabe por quê? Porque ficava orando antes de vir para o culto, na humilhação, na dependência. Mas aí o pastor Cezino ajudou. O nome dela foi para a mídia. Ela está nos outdoors. Ela está famosa. CD todos os anos da melhor gravadora. Cresceu, se destacou. O vaso está no pedestal. Aí vem para o culto, agora é diferente. Ela não fica mais 10 minutos de joelho dobrado, mas ela fica 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas na frente do espelho, se olhando. Eu agora sou conhecida, tenho que mostrar a minha aparência, tenho que manter a minha aparência. E ela coloca uma roupa, estava até bonita, decente, mas ela diz: essa aqui está muito cafona, deixa eu botar uma roupa para arrebentar. Eu tenho meus fãs, tem que me imitar. Botou uma roupa curta, além de curta é fina, tão fina que dá quase para ver o útero dentro dela. Aí ela vem para o culto como esse aqui, meu, vem se sentindo uma Gisele Bündchen da vida. Hoje eu vou arrebentar, hoje eu vou quebrar a chaleira, arrebentar com a boca do balão, vou parar o trânsito, todo mundo vai ter que olhar para o meu corpinho violão, e vem de lá para cá, como se aqui fosse passarela para exibir a sensualidade. Ei, aqui não é lugar de desfile de moda, aqui não é passarela de Milão para mostrar sensualidade, isso aqui é palco para a manifestação da glória de Deus, é lugar de vaso cheio de pedras preciosas. Deus tomou as pedras? Tomou não, cadê? Está dentro do vaso. Deus tomou os dons? Tomou não, cadê? Está dentro do vaso. Por que a gente não vê mais? Canta bonito, ninguém sente nada. Prega bonito, não tem milagre, ninguém recebe nada. Por quê? O vaso está no pedestal. O que eu faço, pastor? Tira o vaso do pedestal e coloca no chão de novo. Ninguém quer ver o vaso não, rapaz. Queremos ver o que está dentro do vaso. Pregadores, ninguém veio aqui para ver vaso, viemos aqui para ver o que está dentro dele. O vaso continua sendo de barro, mas as pedras são preciosas. O vaso não tem que estar lá, quem tem que estar lá é Jesus. O vaso tem que estar aqui embaixo. Jesus está me dizendo que os dons espirituais voltarão a se manifestar hoje. Ele me diz: filho, eu renovo dons de profecias hoje.
usarei minhas bocas na terra a partir de hoje outra vez. Está faltando as profecias nas igrejas. As pessoas querem ouvir a voz de Deus. Pregadores, meus colegas, ninguém veio aqui para ver homem discursar, e não. Viemos aqui para ouvir Deus falar. O povo está carente de ouvir a voz de Deus. E Deus quer usar os vasos de barro outra vez. Leandro. Assim diz o Senhor: a minha unção está entrando dentro do ginásio, e falarei por meio dos dons espirituais outra vez. Profetas serão levantados, e quem já foi levantado será renovado. Hoje Deus está restaurando os dons de profecia. Deus vai usar pregadores aqui hoje. Deus vai usar meus colegas aqui hoje. Pedras preciosas em vasos de barro. Cadê as pessoas? Pedras preciosas em vasos de barro. Eu sinto Deus aqui esta manhã. A mensagem já terminou. Eu sinto Deus aqui nesta manhã. A pregação do pastor Adão terminou. Agora começa a voz de Deus. Somente Deus. Somente de Deus. A primeira, me dê aqui a mão. Me dê aqui a mão. Qual é o seu nome? Benigna. Eu quero chamar aqui à frente a cantora Cristina Oliveira. Cantora Cristina, vem cá. A cantora Cristina põe aqui a mão sobre a mão dela também. Cristina, a Benigna precisa ouvir uma mensagem de Deus. O espírito dela tem estado conturbado ultimamente. Eu estou vendo o dia 8 do mês de dezembro do ano passado, um dia de domingo. E foi nesse dia de domingo que Satanás lutou para tirar a vida dela da terra. Houve o livramento de um acidente. Aí Deus vem falar contigo hoje, Benigna, que aquele livramento foi por causa das promessas. E as promessas se renovam hoje. E Deus fala contigo coisas mais profundas a partir de agora. Alguém vai ficar atrás dela. A Cristina vai ser usada em profecia para ela, porque ela precisa ouvir o restante da mensagem. E o restante da mensagem está na boca da Cristina. Cristina, abrace com ela e profetiza! Oi, a cantorela na Xandaê. Cadê a outra pessoa? Cadê a outra pessoa? Chorama cantara na noção dele andara pra te endereçar. Qual é o seu nome? Célio. Show de Rebarracia. Meu amigo pastor Ricardo Ítalo, grande pregador do evangelho, um dos maiores pregadores da nação. Pastor Ricardo Ítalo, vem cá. Põe a mão sobre a mão dele. Eu tenho visto Deus usar o pastor Ricardo Ítalo com coisas extraordinárias. Na minha igreja, quando ele pregou lá, paralíticos andaram. Deus usa ele como poucos nessa terra, no ministério profético. Pastor Ítalo, esse homem, ele precisa de uma palavra. Deus está me dizendo que ele pediu uma unção específica para a operação de milagres. Deus está me mostrando o dia 10 de janeiro deste ano, uma sexta-feira, 11h23 da noite. Ele estava orando em espírito. Ele disse: Deus, eu quero algo diferente para a minha vida. Deus vem hoje para renovar as promessas.
E uma unção de milagres, conforme está na tua vida, pastor Ítalo, vai ser transmitida para ele. Pastor Ítalo, o senhor vai abrir a boca e Deus falará por meio dos teus lábios. Abrace com ele. A unção que está no pastor Ítalo vai ser repartida com ele agora. Oh, Nela Chandara. Miqueias, vem cá, Miqueias, corre aqui. E vem cá também, Leandro. Tu vai escolher 5 pessoas que Deus vai colocar no teu coração aqui de cima e vai trazê-las aqui à frente, porque Deus me manda repartir com elas o que Deus tem me dado. Miqueias, cantor Miqueias, vem cá. Tu vai escolher 5 pessoas também que Deus vai ministrar no teu coração, que estão aqui em cima, e Deus me disse que eu vou repartir com elas daquilo que Deus tem me dado. Traga elas aqui à frente. Cadê o pastor Bruno Hassan? Pastor Bruno, vem cá. Vem cá, pastor Bruno. Pastor Ângelo Galvão, chega aqui, pastor Ângelo. Pastor Ângelo Galvão é um dos maiores pregadores da nação na atualidade. Estivemos agora na África, Deus usou muito esse homem. O pastor Bruno Hassan, ele precisa de algo diferente para hoje, para o pavilhão. E Deus vai usar esse homem como nunca usou. Uma unção nova vem sobre a tua vida, pastor Bruno Hassan. O Senhor Deus está me falando de um ano, 1 mês e 2 dias atrás. Dia 30 do mês de março do ano passado. Um dia de sábado. Quem quiser olhar para o calendário, olhe depois, irmão, no calendário. E diz-me o Senhor que foi naquele dia que Ele marcou o que Ele tinha para fazer contigo hoje. Ele me diz: ali desenvolvi um projeto contigo, e hoje concluo o meu projeto. A mensagem que tu precisa receber, as instruções, a renovação das promessas, vem pela boca do pastor Ângelo Galvão. E Deus usa ele agora em profecia. Pastor Ângelo, fala o que Deus manda tu falar. Subi aquela montanha contigo, derebiacando, louvacere, candalai. Te manacoubi, deriaçubi, candalabra forgue. Te visitei de maneira sobrenatural. Degué mandou que faque anderebiaçou. Ouvi o anseio da tua alma e o desejo do teu espírito. Eleva ganarapove, candalabra forgue anda. Porquanto esta manhã me levanto do meu trono, egamantorou. Te dou a palavra da sabedoria. Leva canto e de queme naraboque namarras. Alabandu que anderé. A minha palavra na tua boca será profecia para o meu povo. Eleva show me candarabagandahá. Não te preocupes, fui eu que dei nome para Davi e dou nome para ti também. Eleva cantorobiacede sede canta. Te uso no ministério da minha palavra e acompanharei com sinais. Leva canturubieque a subcanta. Da unção que eu dou aos meus príncipes, eu dou a ti também. Receba o titilindar da minha glória e o meu óleo fresco sobre ti agora. Cadê as 10 pessoas que vieram? Leandro, coloca minha mão na cabeça delas, eu vou repartir o que Deus me deu. Quando eu colocar minha mão na cabeça dela, alguém fica atrás, porque elas vão cair arrebatadas. Da mesma unção que Deus me deu, eu reparto com elas agora. Em nome de Jesus, recebe desta mesma unção agora. Eu reparto contigo desta mesma unção. Pega esta unção agora. Eu reparto contigo desta mesma unção. Pega ela agora. Da mesma unção que Deus me deu. Pega esta unção agora. Pega da mesma unção que Deus me deu. Pega também. Miqueias, me ajuda aqui, Miqueias. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Chama, pega. Chama, canta ela. Pega. Receba também. Pega, canta. Marcos, vem cá, Marcos. Vem cá, Marcos, me ajuda.
Da mesma unção que Deus me deu, eu reparto contigo agora. Da mesma unção que Deus me deu, eu reparto contigo agora. Recebe desta mesma unção. Recebe desta mesma unção agora. Pega. Marco de Oliveira, da mesma unção que Deus me deu, Deus te levanta hoje como um grande cantor desta nação. E a partir de hoje, teu ministério muda. Vem como onda de poder sobre a sua vida. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Deus está sacudindo a Camboriú. Cantor Miqueias, quebra tudo. Prepara o playback, Miqueias. Prepara o playback, Miqueias. A igreja de pé. Queridos, levanta as duas mãos, as duas mãos, as duas. Como se estivesse segurando um vaso na mão, um vaso. Como se estivesse segurando um vaso assim na mão. Miqueias prepara, depois Marco de Oliveira também prepara para cantar. Pega assim como se fosse um vaso na mão. Depois sobra tempo, Cristina também prepara, Cristina também. E eu entrego o microfone orando pelo povo.